64. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Tudo sim. Esperar mais 2 minutinhos aí até dar 8h30 em ponto. E aí a gente já começa a nossa aula de saideira, nossa última. Eu fazer qualquer avaliação sem estudar ele, é impossível. Eu tenho um cenário péssimo, considerando todo mundo. Parece que um novo trabalho, parece uma outra melhoria. Então, eu retiro ele e tenho um excelente resultado. Então, é muito difícil fazer uma avaliação sem fazer o filtro. Você fica sabendo a impressão que você teve. Parece que o negócio foi horrível. No caso, não é horrível. Não, é que o 64 nós estamos utilizando ele em flexibilidade porque ele tem um termo. Só que ele não estava dentro dos parâmetros. Voltou ele às 24 horas para poder coletar com a vinheta lá. E ele vai receber a flexibilidade no mês de maio. Só que para ele, no mês de maio, é só no fechamento. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação, pessoal? Automaticamente já aparece dali. Teoricamente, você é primeiro. Para mim não apareceu nada, professora. Não? Não. Não me recordo, mas eu acho que não dá até para procurar ali, vamos ver. Quer procurar ali o continuador ali? Teve atraso, teve problema com o Smart, e eu acredito que deve ter isso, eu confio que veículo encalhado, isso daí, só ficar pelo grupo ali, porque eu vi que tem algumas considerações ali. O grupo também está na parte da questão do Smart, ali que a gente vai enriquecer um pouco isso. E agora, gente, estão enxergando? Agora sim. Uhum. Então tá bom. Então, maravilha. Então a gente pode começar. Se travar ou qualquer coisa que eu esteja falando, vocês não estejam conseguindo acompanhar, vocês vão me avisando, tá bem? Pessoal, então assim, ó, ficou para nosso último encontro a conversa sobre monografia, né? Então, a monografia nada mais é do que um trabalho de final de curso, né? Ela pode ser conhecida também como TFG, que seria trabalho final de graduação,
ou um relatório final de pesquisa, ela vai depender do escopo da faculdade, né? Então, como que a faculdade quer avaliar aquele aluno? Então, hoje, por exemplo, na nossa faculdade, o curso de arquitetura, ele chama TFG, e todos os futuros aí arquitetos, eles têm que entregar um trabalho escrito, que seria a monografia, eles têm que montar uma maquete para apresentar para a banca, e eles ainda têm que fazer umas pranchas, né? Então, vocês vão ver nos corredores essas pranchas aí, diante de qual é o objeto que eles estão arquitetando, né? No direito, assim como na maioria dos outros cursos ali da faculdade, é feito uma monografia no sentido de uma revisão bibliográfica, né? Então, é muito parecido com o que a gente conversou sobre o projeto, né? Então, vocês vão... Exatamente o que eu pedi para vocês como projeto vai ser o TCC1 de vocês, e o TCC2 vai ser você trazer os resultados da tua pesquisa, né? Na forma de uma revisão bibliográfica. Existem outras faculdades que vão exigir que você faça uma análise a campo, né? Então, que você aplique um questionário, que você faça um teste, enfim. Então, cada uma tem um jeito de entender e de tratar esse tema que é a monografia, tá? Então, eu mandei agora pela manhã, tanto essa apresentação para vocês, quanto 3 modelos diferentes de monografia, para a gente passar, né, fazer uma leitura dinâmica, aí como a gente trabalhou na semana passada, e conseguir evidenciar essas diferenças, né? Então, aquelas regras que eu expliquei para vocês quando a gente quer publicar um trabalho numa revista ou num evento, que a gente precisa entrar na página e ter uma relação de escopo de como formatar o trabalho, as monografias são da mesma forma. Então, vocês vão ver que tem coisas que são muito parecidas entre os documentos que eu mandei para vocês e outras são muito diferentes, né? Umas utilizam todas as normas da BNT, algumas só usam a BNT para referência e para revisão. Então, assim, é por isso que existe manual da disciplina, né? Para deixar bem claro quais são as regras para que esse autor consiga atendê-las, né? Gente, se vocês puderem ir adicionando o pessoal aí para mim, eu agradeço, senão a tela vai ficar fugindo. A monografia também, gente, ela pode ser entregue na pós-graduação, né? Então, a gente chama monografia, que é um trabalho de resultados, que ele é entregue na graduação, e normalmente a gente repete um no final da pós. No mestrado, o nome do trabalho é dissertação, e no final do doutorado é uma tese, né? Então, eles têm, assim, pesos diferentes, mas a justificativa da existência deles é a mesma, né? É você conseguir retratar no papel tudo que você conseguiu aprender e vai compartilhar aí com uma comunidade acadêmica, né? Científica. Então, assim, esse slide aqui, o 3, eu estou colocando para vocês como se fosse o passo a passo da confecção de um trabalho de monografia ou um TCC, como a gente chama, né? Trabalho de conclusão de curso. Então, a primeira etapa, gente, para a gente conseguir escrever uma monografia é ter feito um projeto de pesquisa, que é a etapa que vocês foram avaliados aí em 2 semanas consecutivas, né? Então, você precisa entender qual é o objeto do teu estudo, qual é o problema, o que justifica você estar escrevendo isso, quais são os teus objetivos, né? E que você tenha feito aí uma revisão bibliográfica de literatura para te ajudar a se aprofundar um pouco mais no tema e também te dar ferramentas para você escrever a tua metodologia, né? Que é entender como que você vai coletar essas informações para escrever os teus resultados. Então, por isso que o passo 2 é a coleta de dados de forma efetiva, né? Na semana passada, a gente estudou um exemplo voltado a um trabalho que foi realizado a campo, né? Onde eles queriam saber os fatores que afetavam aí a adoção de crianças,
Então, vocês viram que eles procuraram uma entidade específica, pegaram uma lista, entraram em contato com essas pessoas, aplicaram um questionário. Então, isso é o que a gente chama de coleta de dados, né? Depois de feito isso, gente, você vai começar a organizar essas informações, né? Seja na forma de gráfico, de tabela, ou mesmo na forma de texto ou capítulos, né? Como a gente fala quando a gente está escrevendo uma monografia do tipo revisão bibliográfica, né? Então, aí é o item 3, que é essa organização desse material bibliográfico. Então, você resgata aí os fichamentos que você fez, você organiza as ideias dos autores para escrever os parágrafos, como a gente viu na aula passada. A gente sabe que para escrever uma revisão de literatura, todos os parágrafos têm que ter citação de autores, e em alguns vai ter mais de um autor, né, porque você está falando sobre uma ideia, que você pode ter visto essa ideia se repetir aí em diferentes estudos, né? Aí começa a sistematização dos resultados, né? Então, você traduzir toda essa tua pesquisa em o que você conseguiu descobrir realmente a respeito dela, né? E aí, aquilo que a gente falava da gente ir direcionando o trabalho para a conclusão, e que a conclusão tem que responder o objetivo, as duas coisas têm que casar, né? Então, se o teu objetivo era identificar, no final você tem que ter apresentado um resultado que você conseguiu identificar, né? Se você quer enumerar os fatores, no final tem que apresentar quais os fatores foram que você evidenciou, né? Então, tem que mostrar que todo o trabalho tem nexo, né? E aí, normalmente, você fecha esse trabalho e vai apresentar para uma banca, né? Então, você entrega aí esse relatório final ou trabalho final de TCC, e ele vai ser avaliado por uma comissão técnica para dizer se esse trabalho tem validade ou não, né? Se você estivesse escrevendo um artigo para uma revista, ele também ia estar sendo avaliado, mas não ao vivo, né? Esse trabalho é enviado para diferentes professores ou pesquisadores, e eles vão fazer uma aferição aí se você está obedecendo às normas da revista, e se com relação ao conteúdo também ele está correto, e aí o teu trabalho é aprovado ou não para uma revista, né, ou para um evento. No caso de um trabalho de final de curso, ou de um TCC, você vai passar por uma banca avaliadora, normalmente de 3 professores, né. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, gente, sobre características do trabalho escrito, e aí eu vou terminar a apresentação de hoje falando para vocês algumas dicas sobre a apresentação oral. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, TCC é um documento que apresenta o resultado do estudo, devendo expressar conhecimento no assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa ou outros ministrados, né? Então, deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Então, no caso de vocês, gente, a orientação é remota, né? Então, vai existir um orientador, o qual vai estar se comunicando com vocês via a plataforma do AVA, e vocês vão trocar e-mails com as correções, né? Então, aquele material que eu mandei para vocês, aquele modelo, ele vai mandar de novo, vai mandar as regras de metodologia científica de novo, né? Então, essa matéria aqui é muito preparatória para o TCC, mas lá no final vocês fazem uma revisão sobre isso e vão conversando com esse tutor para que ele possa estar orientando você, se você está escrevendo bem, se você está fugindo do assunto, para estar tentando detectar plágios, né? Porque esse é um processo que o trabalho pode passar ou lá no final, ou em cada momento que você envia. Então, aí a figura do orientador é alguém que já tem uma graduação nessa área, e que então ele já tem mais experiência, e então ele vai estar te orientando a você conseguir desenvolver o teu trabalho, né? Aí, gente, o documento em si, ele envolve elementos que a gente já conhece, que são os pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Então, veja, o pré-textual você já conhece, é a capa, né? Além disso, pode ter a folha de rosto, que é um código de catalogação, eu já vou mostrar para vocês em um exemplo. Isso é quando você entrega a versão final do documento para ser arquivado, né? Se tiver errata, mas é um elemento opcional.
a folha de aprovação, a dedicatória, agradecimentos, a epígrafe, os resumos, né, na língua vernácula, que é a nossa, e em língua estrangeira, que vocês já viram que vocês podem escolher, né, o inglês, o espanhol, o francês, enfim, uma língua que você ache que o teu trabalho teria demanda, né, que se torne mais atrativo. E aí vem as listas, que a gente também já viu sobre elas, né, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas, lista de símbolos, que são todas opcionais e que só devem ser usados de acordo com a demanda do próprio trabalho, né? A gente nunca vai criar uma lista de ilustrações para não usá-la, né? E aí o elemento pré-textual, gente, ele fecha com o sumário. Aí, se vocês lembrarem, a gente já falou sobre ele, inclusive eu mandei um vídeo para vocês ensinando vocês a criar o seu sumário automático, né? Então, a gente pode fazer ele manualmente, mas dependendo do tamanho do trabalho, ele vai ficar difícil de você ficar fazendo esse ajuste manual. Então, a gente viu lá através daquele vídeo a possibilidade aí de estar fazendo ele de maneira automática, onde você faz um clique e ele ajusta, né? Aí, a partir daí, gente, nós entramos no elemento textual. Então, tudo que vem antes do textual é vamos dizer assim, um preparatório, uma organização do teu trabalho, né? O textual é o trabalho em si, né? Então, assim, é o que você efetivamente construiu, né? Então, é a parte do trabalho que realmente importa, né? Então, a primeira etapa é a introdução, né? Então, aqui eu coloquei o mesmo material que a gente já viu definido lá nas normas da BNT que a gente já estudou. Então, é nessa introdução que a gente vai apresentar aí a delimitação do assunto, nas entrelinhas vai estar a justificativa, a problemática, né? E você normalmente finaliza a introdução com o objetivo ou dando luz a ele, né? Onde fique claro que o próximo parágrafo seria o objetivo, né? Então, existem alguns trabalhos que o objetivo é o último parágrafo da introdução, e existem alguns trabalhos que o objetivo é o próximo item, né? Então, também a gente tem que ver aí como que a instituição está organizando essa característica. Depois disso, gente, vem o desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento ele vai abarcar aí a revisão bibliográfica, né, que você fez aí, preparatória para o teu trabalho, né? Então, toda essa abordagem teórica, a parte de metodologia, se precisar ser distinta, e aí os resultados do teu trabalho, né? Seja na forma de gráfico, de tabela ou de texto, né? Vai demandar do tipo de metodologia que você escolheu. E aí, o último elemento textual é a conclusão, né? Onde ele deve ser um parágrafo simples, objetivo, né? E que ele responda o objetivo do teu trabalho, da tua pesquisa, né? Então, normalmente, na conclusão, a gente não enfeita demais, porque você realmente quer fazer um fechamento do teu trabalho. Então, você tem que ser conclusivo, né? Então, seria aí o último parágrafo, ou aonde o teu trabalho normalmente termina, né? E aí, a gente viria para os elementos pós-textuais, que são aqueles que dão apoio ao teu trabalho, ou aonde vai estar todas as referências nas quais você se baseou para o teu estudo. Então, o primeiro elemento pós-textual são as referências, né, que é um elemento obrigatório, e os demais são opcionais, como é o caso de um glossário, apêndice, anexo. Então, pode ser que esses elementos façam sentido para o teu trabalho ou não. Então, você vai ter que analisar aí caso a caso, tá? Então, antes da gente partir para a apresentação oral, eu queria convidar vocês para abrir esses documentos em PDF que eu encaminhei para vocês. Deixa eu... Só confirma para mim, gente, se vocês estão enxergando o PDF. Se vocês conseguirem, eu abro por aqui.
Aqui tá ok, professora. Tá aparecendo? Então tá bom. Uhum. Então tá jóia. Gente, se vocês forem tendo dúvida, vão perguntando, porque é hoje ou nunca mais comigo, né? Então, a ideia é que essa disciplina seja uma facilitadora para trabalhos futuros. Então, por favor, vamos terminar com chave de ouro, sem dúvida nenhuma. Senão vão interrompendo, tá? Gente, eu selecionei 3 trabalhos para vocês poderem ter uma relação aí de comparação, tá? Então, veja que eu estou analisando aqui o trabalho da Escola Superior de Magistratura do Ceará, né? Então, aparece a logo da instituição, veja que é muito parecido com o modelo que todas elas vai aparecer a logo primeiro, né? Ela identifica, então, qual que é a entidade na qual você está estudando ou está apresentando a pesquisa, né? Então, aí vem a apresentação, ó, esse trabalho é uma pós-graduação, que eu estou mostrando para vocês. Aí vem o título, né, nesse caso aqui, uma análise constitucional da família e da síndrome da alienação parental, que foi desenvolvido aí pela Lívia Costa Lima Penha Silva, né? Então, veja que a capa lembra muito o que a gente já estava fazendo, né, ó, a caixa explicativa, né, monografia apresentada como exigência parcial para obtenção do título de especialista, né, sob orientação do professor X, né. Daí aqui o que eu estou apresentando para vocês na folha 3, gente, é a folha de aprovação, né, então aqui está um modelo, né, então no dia da defesa, a gente imprime essa folha, e se o nosso trabalho for aprovado, esses professores vão assinar, né, e aí a gente anexa uma cópia desse original no trabalho, né, e normalmente o original fica com a gente. Daí aqui, gente, é um modelo para vocês de uma dedicatória, né? Então, nesse sentido, ela dedicou o trabalho a Deus, né? À família, aos pais, ao noivo e aos familiares, né? Então, tendo oportunidade, eu acho particularmente muito bonito você fazer um agradecimento, porque a defesa do TCC é um momento em que você está fechando um curso, né? Então, durante esses 5 anos aí que vocês vão estar estudando, vocês vão ter o apoio e ajuda de muita gente, né? Então, é muito bacana que nesse momento você consiga fazer essa referência e conseguir demonstrar aí a tua gratidão, né? Mas ela é um elemento opcional, né? Então, aqui é o oferecimento, aqui são os agradecimentos, né? E aqui vai estar a frase, que é a epígrafe, né? Então, a epígrafe você vai usar um trecho, uma frase que faz sentido, um pedaço da letra de uma música, enfim, vai ser a parte artística do teu trabalho, né? Então, que frase que te motivou, que te inspira, né? Então, você pega um trechinho dela e coloca o trecho dela e o autor, né? Seja o autor da música, do poema, enfim, até se o autor for desconhecido, você coloca ali. Então, isso aqui é um exemplo para vocês de uma epígrafe, né? Então, essa frase bonita e inspiradora. Aí, no caso do trabalho dela, gente, vem o sumário, né? Então, veja que no sumário a gente está vendo aqui as sessões, né? Mas veja que a introdução, no caso dela, fugiu da sessão, e aquela questão que a gente aprendeu das normas da BNT, que algumas são em negrito e outras não, aqui no sumário dela não está evidente, né? Então, isso já é uma regra da faculdade dela, mas que não corresponde exatamente ao determinado pela BNT, né? Então, aqui vocês podem perceber, gente, que ela dividiu o trabalho dela em 3 capítulos, né? Então, o primeiro vai falar da constituição da família e síndrome da alienação parental, o segundo sobre os princípios constitucionais violados pela síndrome, e o terceiro, os aspectos legais e jurisprudências, né? Aí o que ela coloca aqui como considerações finais é a conclusão, e aí vem as referências. Então, pelo sumário, a gente enxerga, ó, tudo que veio antes aqui, né, até o sumário, são elementos pré-textuais. A introdução é o primeiro elemento textual, né, então é o que a gente aprendeu mesmo como introdução. Aqui, o 1, 2 e o 3 vai ser o desenvolvimento, e considerações finais é a conclusão, tá?
Aí referências já é o elemento pós-textual, tá? Então veja aqui, ó, aqui aparece o resumo, né? Então, lembra que o resumo, você vai enxugar o que tinha teu trabalho, e você tem um limite aí de palavras que você pode utilizar no resumo, para que ele não fique nem curto demais e nem muito cansativo, né? Então, você tem que trazer aí qual é o objetivo do teu trabalho, uma base de como que você desenvolveu, né? E a conclusão. Então, veja que o trabalho dela que ela fez, ela criou um enredo. Aí aqui ela apresenta um objetivo, né? Aí ela explica que, ó, busca se identificar, então demanda aí o que ela fez, ó, esse estudo expõe, e aí ela fecha, ó, assim o trabalho demonstra que deve ser dada a devida importância e tal. Então aqui fica evidente que é a conclusão do trabalho dela, então o resumo dela está bem feito, né? Aí vem as palavras-chave. Aí lembra que eu já dei as dicas para vocês tentarem evitar que as palavras que apareçam aqui sejam idênticas ao do título, para ser um novo indexador, né? E aí vem a introdução, né? Então aqui na introdução, gente, ela vai falar sobre o que é o trabalho, né? O tema, vai estar narrado aqui qual é o problema que ela está querendo avaliar, e vamos caminhar aqui para a gente poder identificar o objetivo, né? Então, deixa eu só ver aqui. Então, aqui ela coloca, ó, tem-se como objetivo geral analisar os efeitos causados pela síndrome, né? Daí ela veja aqui, ó, especificar, explicitar. Então, vamos entender, ó, dentro do projeto de pesquisa, a gente fez objetivo geral e objetivos específicos. Então, o objetivo geral dela, ela está deixando claro aqui, né, analisar os efeitos causados pela síndrome da alienação. E aqui tá os específicos, ó, identificar sua existência, especificar os princípios, né, explicitar a atual legislação, né, e aí ainda ela coloca mais aqui, ó, analisar a relação da síndrome, determinar os princípios, né, então veja que eles são verbos fortes, né, conjugados aí, para determinar quais são as ações que ela vai, o que ela quer buscar como resposta, né. Então, lá no final, tem que bater com o que ela está se determinando a fazer aqui. Daí veja que ela escreve, ó, no que tange os aspectos metodológicos, as hipóteses foram estudadas através da pesquisa bibliográfica, mediante explicações embasadas em trabalhos científicos, né, de livros, revistas, artigos, publicações, imprensa, dados oficiais publicados na internet, né. Em relação à tipologia da pesquisa, essa é pura, à medida que tem como único fim a ampliação do conhecimento. A abordagem é qualitativa, pois busca apreciar a realidade no tema do ordenamento jurídico, né? Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, descrevendo, explicando, classificando, esclarecendo o problema apresentado. E exploratória, uma vez que procurará aprimorar ideias buscando maiores informações, né? Então aqui, gente, é a metodologia dela, né? Então, como ela está fazendo um trabalho qualitativo, a gente não espera encontrar no trabalho dela gráficos, tabelas, né? Porque ela não vai ter que trabalhar ou explicar os números, né? Ou as tendências, ela vai trabalhar com fatos. Então, a gente sabe que esse trabalho aqui vai ser puro texto, né? Do tipo revisão bibliográfica. E aí ela explica, ó, para fins didáticos, essa monografia divide-se em 3 capítulos, e aí ela explica a divisão dos capítulos, né? Então aqui ela fala o que vai ser o primeiro, o que vai ser o segundo, e por fim, o que será o terceiro. E a partir daí, gente, o trabalho dela acontece, né? Então, aí, ó, percebam as citações, né? As formatações, ó, sempre tem que ter um autor, e aí a forma que essa citação é feita vai estar aí nas normas da biblioteca dela, tá? Normalmente é a biblioteca que expede esse manual. Então, aqui estou passando para vocês enxergarem como é realmente muito parecido aí com o que vocês já aprenderam a fazer, né? E aí, no final, deixa eu ir lá para o final, que a gente está no item 2 ainda. Ó,
E o trabalho dela termina aí com o elemento pós-textual, que são as referências, né? Então, também é uma referência aí de acordo com as normas da BNT, né? Então, a primeira aqui, ó, disponível em, acesso em, quando é da internet, né? Então, veja que ela teve várias citações da internet. Aqui ela já pegou uma revista jurídica, né? Então, aí a constituição da referência dela está exatamente de acordo com as normas, né? Ajustada para a esquerda. Então, essa foi a nossa primeira análise. Com relação a essa daqui, tá tranquilo, gente? Ok, professor. Então, tá bom, obrigada. Então, vamos olhar essa segunda, né? Então, agora a gente está pegando por base a Universidade Federal aí do Tocantins, o curso de Direito deles, né? Então, veja, também tem a logo da faculdade, aí aparece o nome da Bárbara Barbosa, que é a dona do trabalho, né? Ela fala sobre a trajetória do direito do trabalho no Brasil. Veja que no caso dela tem título e subtítulo, né? Eles estão separados aí por 2 pontos. Então, existem trabalhos que pedem essa subdivisão, outros não. Então, dentro do direito do trabalho, ela vai falar sobre o protecionismo e a segregação de direito dos trabalhadores, né? Então, ela escreveu o trabalho de TCC dela na forma de um artigo, né? Então, aí, uma possibilidade da faculdade para a obtenção aí do título de bacharel, né? A orientadora dela. Aqui, gente, é um trabalho, isso aqui chama ficha catalográfica, né? Então, normalmente, todos os livros a gente percebe que tem a ficha, e normalmente é daqui que a gente tira as informações para escrever aí as referências, né? Mas essa confecção aqui, ela é elaborada pelas bibliotecas. Então, quando você entrega teu trabalho final, ou ele está aprovado pela banca, você leva ele para que as bibliotecárias possam fazer a aferição disso, e aí elas vão confeccionar isso daqui e você coloca no verso dessa página, tá? Então, aqui já demonstra para vocês aí um assunto novo que vocês ainda não tinham visto, né? Bem, gente, aí vem a folha de aprovação, ó, a folha dela está escaneada, então diferente daquela que a gente viu que estava em branco, essa daqui tá assinada, então veja, a aprovação dela se deu no dia 3/12 de 2019, então foi no finalzinho do ano passado. Ó, aqui também ela fez uma dedicatória, né, aos pais, irmãos, sobrinhos, e aí perceba que ela veio para resumo e abstract, tá? Então, veja que ela faz uma seleção aí entre os elementos textuais, tá? Com relação ao trabalho dela, gente, veja que ela fala sobre o que o artigo pretende estudar, né? Aqui ela coloca que será feito através de um estudo bibliográfico, né? E aqui ela fala, né, que através desse estudo ela conclui ali que eles lesam o caráter protecionista, né? Então fica um resumo bem enxuto, na minha opinião poderia ser um pouquinho maior, mas se ele cumpriu as determinações da instituição, ele está correto. Então aqui está o abstract, ó, lista de ilustrações, ela tem uma figura só, então ela não teria a obrigação de colocar, né? Mas ela preferiu que fizesse, então, como é opcional, a opção é dela, tá aqui. Ela fez uma lista de tabelas também, quando é uma só você não tem obrigação, mas, logicamente, ajuda a organizar ou identificar a tabela. Aí ela definiu usar a lista de siglas, né, para 3 siglas, e aqui se apresenta o sumário dela, né. Então veja que também a configuração dele não tem nada a ver com o que a gente aprendeu das normas da BNT. No caso dela, está escrito tudo em caixa alta e negrito, né. Então o trabalho dela aí também vai estar definido como introdução, os capítulos e o final, né. Então só enfatizando para vocês que do 1 ao 5 aqui são os elementos textuais, tudo que veio antes até o sumário é pré-textual, e as referências já é o elemento pós-textual, tá? Então, veja aqui, ó, mesma coisa, ela vai apresentar a introdução, sempre que ela
utilizar uma informação de outra pessoa, ela tem que fazer a citação desse autor, senão é plágio, né? Então, aqui ela está determinando. No item 2, já fala a respeito do trabalho em si, né? Então, do 2 em diante já seriam os resultados da pesquisa dela, que foi estritamente bibliográfica, tá? Então, aqui ela vai apresentar a questão das leis, tá? Ela está anunciando que vem uma tabela pela frente, né? Então, aí está trazendo as leis da CLT, então, tudo dentro de um contexto, né? Agora não dá tempo da gente ler em aula, mas depois, se vocês quiserem explorar o material, vocês já estão com ele aí em mãos, tá? Ó, aqui o item 4, sobre as perspectivas, né? Ó, apareceu a tabela, apareceu a figura que ela mencionou, né? E aí a gente sabe que quando aparece a figuras, né, gente, cabe ao autor explicar o que ele está vendo dentro dessas informações. O leitor não tem que ter a obrigação de interpretar. Então, ok, o resultado apareceu na forma de um gráfico de uma tabela, mas a explicação tem que estar contida aí no texto bem próximo a ele, né, ou antes ou depois, né. Aí você veja que ela continua escrevendo sobre, vem para as considerações finais, né, então, como ela fez um estudo bibliográfico, veja que ficou ampla aí a conclusão dela. Então, normalmente, a gente vai escrever pelo menos um parágrafo por objetivo, para a gente poder responder, né? Porque cada objetivo, ele determina uma ação, né? E aí vem as referências, né? Então, também perceba que as referências dela não estão de acordo com a BNT, né? Porque o negrito está vindo em cima do sobrenome, e a gente aprendeu que o negrito, ele está associado ao título, né? Mas ela deve estar seguindo aí normas da própria faculdade, tá? Então, ó, o trabalho dela não tem anexo, não tem apêndice, ela não usou epígrafe, que era aquela frase bonita, não fez agradecimentos, ela só fez a dedicatória, né? Então, analisamos aí o trabalho da Bárbara. E, por fim, a gente vai fazer uma análise aí visual do trabalho do Marco Antônio, né? Que aí se formou na Universidade Federal do Ceará. Então, veja, também aparece a logo da faculdade, né, a descrição, então aqui a capa. Então, ele está fazendo uma análise de utilização de smart contracts para contratos de trabalho intermitente, né, então um tema relativamente novo aí no direito. Ó, aqui a folha de rosto. Então, veja que a descrição pode mudar, mas ela tem que existir, né? Ó, no caso dele, monografia, submetida à coordenadoria de programas acadêmicos da Faculdade de Direito, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel, né? O nome do orientador, cidade, ano, ó, a ficha catalográfica do trabalho dele, né? Aqui aparece a folha de aprovação, né? No caso dele também não foi escaneada a assinada. Aqui está aparecendo a dedicatória, né? Então aí ele coloca a dedicação à esposa, né? Dizendo que ela foi a grande apoiadora do trabalho. Aqui os agradecimentos, né? Então ele agradece ao irmão, aos pais, ao professor orientador, né? A outros professores que auxiliaram ele no trabalho e todas as pessoas aí que direta ou indiretamente possam ter colaborado, né? Sem mencionar nomes. Aí perceba que aqui ele usa epígrafe, né? Ele cita Bill Gates. Então, tecnologia de informação e negócios estão se tornando inextricavelmente entrelaçados. Não acho que alguém possa falar significativamente sobre um sem falar sobre o outro, né? Aí vem o resumo, né? Então veja que ele coloca o objetivo bem claro. Aqui ele fala sobre a metodologia, né? E ficou aí uma lacuna sobre as conclusões, né? A última linha aqui mas ele reduziu bastante a conclusão. Mas se a conclusão respondeu ao objetivo, tá tudo certo, né? Então, aqui algumas palavras, que eu já dei algumas dicas para vocês.
Daí percebam que vem o abstract, né? Então ele escolheu ali o resumo em inglês, e aí vem o sumário, tá? Veja que é um sumário também diferente do que a gente já viu, né, gente? Então aqui está tudo em negrito, então também não corresponde ao que a gente aprendeu da BNT. Daí vem a introdução, então a gente está vendo isso. Nesse tipo eles estão fazendo uma chamada aqui no rodapé, a gente preferiu fazer o tipo de chamamento de autor-data, né? Que é esse daqui. Então, é assim que eu ensinei vocês, que é a forma que a gente mais usa. Mas isso não impede que sejam feitas notas de rodapé. E aí, o trabalho dele segue, né? Então, o contrato, a origem, elementos de contrato, daí todas as subdivisões que ele achou que era necessário fazer para se aprofundar, né? Então, aquela teoria do funil invertido que eu falo para vocês, que ele sai de um tema macro e vai se especificando, né? Até chegar no ponto que ele realmente quer estar abordando, né? Então, vejo aí as citações, né? Princípios gerais. Vamos ver se tem alguma novidade para cá. Formação dos contratos. Conceitos, princípios, classificação, requisitos, o que seriam smart contracts, blockchain, criptomoedas, Ethereum. Ok, ó. Terceiro capítulo, né? Contrato de trabalho intermitente. Então, aí ele vai se dedicar a isso também, tá? Então, os capítulos são uma forma de você organizar, caso você tenha amplos objetivos, né? Então, normalmente, um capítulo, ele vai falar sobre cada objetivo que você tinha, tá? Então, é isso que ele está mostrando aqui. Ó, a utilização de smart contracts. E, por fim, as referências, tá? Que aqui, pelo que consta, ele está utilizando as normas da BNT. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, fechou. Deu para ter uma ideia, pessoal, da configuração aí da monografia? Ficou tranquilo? Ok, professora. Então tá bom. Então, assim, a grande diferença dela para o que a gente já fez lá no pré-projeto é os resultados, né? Então, você tem que saber trabalhar com eles. Então, é a principal condição. Então, você vai mostrar todo o preparatório e... Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Você vai mostrar todo o preparatório, objetivo, metodologia, e aí vem os resultados. Deixa eu tentar voltar lá para a apresentação. A apresentação está aparecendo para vocês? Qualquer coisa, fecha a porta. Tá sim, professora. Então, tá bom. Obrigada. Opa. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Continua aparecendo?
Sim, Tudo em ordem? professora. Então tá bom. Boa, sim. Qualquer coisa vocês me avisem. Pessoal, então assim, agora eu vou bater um papo com vocês sobre dicas de apresentação oral, né? A gente falou um pouquinho dela sobre o tema da aula passada, dos papers, né? Que é quando você vai fazer lá a apresentação do teu trabalho de maneira oral e também escrita, né? Mas o escrito seria um resumo do teu trabalho, que vai ser a tua apresentação. Então, eu já dei algumas dicas lá para vocês, né? Que você tem que ter o domínio do assunto, e que normalmente você vai ter pouco tempo para explanar sobre o assunto. Então, uma monografia também, gente, normalmente você tem que resumir todo o teu estudo para uma apresentação que pode variar aí de 15 a 20 minutos, e que uma das questões que você vai estar sendo avaliado é o tempo, né? Se você está otimizando o tempo. Então, assim como não é bom você estourar o tempo, que isso pode se tornar muito cansativo para a banca, também não é legal você terminar muito antes, né? Quer dizer que você não tinha assunto suficiente para estar trabalhando. Então, hoje a gente está vivendo sobre aí uma condição remota, né? Então, vamos dizer assim, o que aparece no vídeo é da cintura para cima, né? Então, é lógico que se você for fazer uma apresentação dessa forma, convém que apareça que você está bem vestido, que você está arrumado, né? Que toda, vamos dizer assim, a higiene do rosto foi feita, né? No sentido dos meninos, cabelo, barba, bigode, enfim, o que você tem, se você tiver, que faça bem feito, senão você faça barba. As meninas que apareçam aí com uma maquiagem suave, né? Porque não é uma festa, é uma defesa. Então, essa dica vale aí para reuniões. Mas acredito eu que quando a nossa vida voltar ao normal, as apresentações também voltem a ser presenciais, né? E aí você vai aparecer de corpo inteiro para essa banca. Então você tem que ter aí um cuidado. Ainda mais vocês do direito, onde a vestimenta também fala muito por vocês, né? Então, eu vou abordar algumas situações para vocês que são muito corriqueiras, né, diante de uma apresentação. E eu acredito que vocês vão poder treinar aí essas dicas nos seminários que vocês venham a ter nas disciplinas, né, ou outras oportunidades aí que apareçam para vocês. Bem, gente, então essa apresentação eu chamo ela do corpo fala, né? Então, mostrando para vocês que o nosso corpo, ele também fala além da nossa boca, da nossa voz. Então, vocês podem perceber na fisionomia da pessoa se ela está feliz, se ela está triste, se ela está debochada, se ela está cansada, né, se ela está assustada. Então, todas essas feições, elas são percebidas pela banca antes de você começar a apresentar, né? Então, por isso que muitos treinam na frente do espelho ou se gravam apresentando para se assistir, e aí conseguir corrigir tiques, né? Palavras que vocês repitam demais e não percebem, né, ok, ok, ok. Enfim, normalmente quando a gente está falando, a gente não percebe. Quando a gente se assiste ou se ouve, você começa a identificar isso e aí você vai corrigindo, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso com vocês hoje. Então, assim, gente, não sei se vocês já viram essa série, ela chama Lie to Me. Então, traduzindo para o português, seria meio que uma provocação, assim, mente para mim, né? Ele vai falar sobre um cara que ele é especialista em leitura facial, né, corporal, na verdade. Então, as 6 imagens aqui são desse ator, e ele ajuda na solução de crimes com relação à leitura dessas pessoas. Então, ele sabe se ela está mentindo, se ela está omitindo, se ela tem culpa ou não tem, pelas fisionomias, né? Então, pelas dobras do rosto, do olho, a posição dos lábios, o olhar, né? Então, vocês percebam aqui que são 6 imagens realmente diferentes. E por mais que isso aqui seja uma série, né, fictícia, o estudo é real, né? Então, o primeiro episódio já é fantástico, né? Então, se você assistiu o primeiro, com certeza você vai querer assistir o outro. Então, o muito bacana dessa série é que ele dá todo um contexto
explicando o quanto que o corpo fala, né? A posição da mão, das pernas, que a gente vai falar agora, também vão endossando aí essa teoria. Então, isso parte do princípio que a verdade está escrita na cara da gente. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Quando você se coloca à frente de um trabalho, que você vai se apresentar para um público, você está colocando, digamos assim, a tua reputação em jogo, né? Então, ou você tem o domínio do assunto, ou se a tua plateia for técnica, você pode passar por algum apuro, né? Então, no caso de uma monografia, você vai defender o teu tema para 3 professores ou pesquisadores. Então, são pessoas que, além de já ter o teu título, elas conhecem sobre o assunto. É por isso que elas foram convidadas a participar da tua banca. Então, entende que você não pode, com a cara e a coragem, fazer a defesa, né? Você tem que realmente ter se dedicado aí ao teu estudo, e aí você vai lá para ter uma conversa com a banca, né? Então, dá uma conotação diferente. Então, assim, se você tiver com medo por não conhecer o assunto, antes de você começar a falar, isso já vai estar perceptível, né? Então, eu deixo uma dica aí para vocês, para qualquer trabalho que vocês venham apresentar, que vocês entendam o que vocês estão colocando aí, o nome de vocês em jogo, né? E quando vocês fazem um trabalho de equipe, você está respondendo por mais de uma pessoa, né? Então, a tua responsabilidade aumenta. Então, aí a postura de vocês já vai dar uma conotação se vocês dominam o assunto ou não, tá? Aí existem algumas posturas que a gente adota que podem não ser bem interpretadas, né? Então, eu estou colocando aqui para vocês 2 condições, que seria os braços cruzados e as pernas cruzadas, né? Então, quando você está de braços e pernas cruzadas, você manda uma mensagem subliminar para os outros presentes que você está se sentindo ameaçado, né? Então, como se fosse um efeito de defesa, né? Você está querendo impedir que aquilo chegue até você. E então, assim, ele não é bem visto, né? Imagine você apresentar um trabalho com os braços cruzados. Não cabe. E aí entenda que também você, como espectador, quando você tem essa postura, e a pessoa tiver uma noção aí da leitura corporal, é essa leitura que ela vai estar fazendo a teu respeito, né? Uma outra situação, gente, é que diante de uma apresentação, principalmente se você estiver usando um outro recurso, que seja, por exemplo, o PowerPoint, você nunca vira de costas para o público para fazer a leitura do PowerPoint. Então, você tem que se colocar sempre numa lateral e garantir que você não está dando as costas para o teu público, né? A única exceção a essa regra são palcos que são montados em 360 graus, onde você tem pessoas de todos os lados. Aí convém também que ao ponto que você vai falando, você vá se comunicando aí, né, andando em círculos, para você conseguir estar conversando com o público geral, tá? Então, é muito importante que que as pessoas vejam o teu rosto, porque o teu rosto também vai estar falando uma verdade, né? Não só o rosto de quem está assistindo. Então, você fala pelo rosto, você fala pelos olhos, você fala pela boca, e o olhar, né, ao falar de olho no olho, conecta você com a tua plateia. Então, eles percebem que você está ali por eles, né? Então, isso é bem bacana. Então, o virar de costas nunca, porque as pessoas precisam enxergar as feições do teu rosto, né? A tua expressão, a tua emoção. Aí, ali eu coloquei para vocês, né? Tendemos a fugir do contato visual, inconscientemente evitando o confronto, né? Então, ao olhá-los nos olhos, eles vão dedicar mais atenção a você e a sua imagem. Então, aqui eu coloquei imagens que dizem isso para vocês. Então, o problema de você evitar o contato visual, gente, que existem pessoas que olham para o fundo da sala para não estar olhando para ninguém, né? E o problema de você olhar para o fundo da sala é que você realmente não está olhando para ninguém. Então, você não tem contato visual, você não consegue entender a reação dessa tua plateia, se eles estão entendendo o que você está falando, se eles estão concordando, né? Então, diante de uma banca, é muito comum que você fale para ela, né? Então, que o teu olhar cruze com o delas. Então, se você evitar o contato visual da banca durante o tempo todo, vai demonstrar aí insegurança, né?
uma outra dica é que a gente não fique sempre na mesma posição, né? Então, que a gente caminhe ou pela frente ou entre a plateia, porque isso é uma característica do nosso cérebro, né? A gente cansa de ficar olhando para o mesmo lugar na mesma posição. Então, esse caminhar também ele vai demonstrando aí uma autoconfiança do apresentador, né? Então, e as pessoas ficam alerta, porque você fica esperando para onde que aquela pessoa vai ou qual que é o próximo movimento que ela vai fazer, né? Então, assim, isso dá uma sensação de poder de você estar levando a plateia para onde você estiver indo, né? Uma outra dica, gente, é com relação à entonação da voz, né? Então, primeiro que a gente tem que cuidar aí para a gente falar o nosso português de maneira correta, né? Então, não falar os S's, os R's, ou não conjugar o verbo da maneira correta, vai deixar a gente constrangido, né? Mas, além disso, a gente tem que ter uma fala clara, então ela não pode ser embolada, nem muito rápida, nem muito devagar, e também a gente tem que ter uma entonação de voz que a gente consiga atingir essa plateia, né? Então, se você está conversando com 3 pessoas, você não vai estar gritando, né? Mas se você tem uma plateia ali, que por mais que sejam, sei lá, 10 pessoas dentro da sala, você não pode falar num tom de voz muito baixinho, porque as pessoas não vão te ouvir e a tua apresentação vai dar sono, né? Então, da mesma forma que a gente não gosta que a pessoa grite, né, que ela fale muito alto, ao ponto de que aquilo te deixe mal, também não dá para falar muito baixinho, porque você não vai conseguir ser ouvido, né? Esse slide aqui, gente, eu coloco como uma dica, né? É muito comum a gente ser chamado aí para algumas apresentações, e isso às vezes acontece em sala de aula e é bem constrangedor, porque nas nossas salas de aula, as portas não são no fundo, como numa sala de palestra, né? Elas são do lado do quadro do professor. Então, às vezes o professor chama um convidado para fazer uma palestra, para vir bater um papo, e aí existem pessoas que ficam entrando e saindo, ou vão saindo aos poucos da aula. E isso é muito feio, gente, é uma falta de educação tremenda com o palestrante, demonstra muito antipatia, né? Então, assim, que isso fique aí um sinal de alerta, né? Quem está promovendo essa palestra, esse encontro, ou o professor, ele só está ali na frente se expondo por vocês. Então, assim, seria mesmo muito antipático, muito grosseiro, você sair dessa sala mostrando, assim, despeito mesmo, né? Uma coisa é você ter uma necessidade de ir no banheiro, ou atender um telefonema urgente que você não vai deixar o celular tocar na sala, mas assim, podendo evitar, evitem para que vocês realmente sejam educados, né? Sejam empáticos, porque hoje é esse palestrante, amanhã você pode ser o palestrante. Então, fica uma dica importante aí para vocês. Tão importante quanto essa que eu estou mostrando, né, que são as conversas paralelas. Existem alguns teatros, por exemplo, que quando o palestrante vai se apresentar, eles apagam a luz da plateia e a luz fica voltada para ele, né? Então ali ele pouco enxerga o que a plateia está fazendo. Mas em sala de aula a gente percebe claramente, ainda mais que vocês sentam em duplas, né? Quando vocês estão em conversas paralelas. E quando a pessoa trama na conversa, ela vai se esquecendo do tom de voz. E daqui a pouco você está competindo com quem está falando lá na frente, né? Então, é muito ultrajante, gente. É muito descaso com quem preparou um conteúdo ou está ali para dividir algum conhecimento com vocês, né? Então, que a gente guarde aí as conversas paralelas para trabalhar na hora oportuna, né? E isso vale tanto para cochicho quanto para mensagem via celular, né? Às vezes a gente vê que tá falando com vocês em sala e o celular de vocês está pipocando mensagem no WhatsApp, né? E a conversa é entre vocês da sala. Então, se vocês têm uma coisa legal para falar, pede licença pro palestrante e interrompe, conversa, interage, né? Se isso surgir uma dúvida, é lógico que você nunca vai ser desrespeitoso no sentido de peitar a pessoa, né?
Se você não concorda com o que ela está falando, você guarda para você e conversa depois. Mas, assim, as conversas paralelas são realmente bem desagradáveis, tá? E aqui, gente, eu estou dando algumas dicas para vocês sobre como fazer uma boa apresentação, né? Então, eu acho que o primeiro ponto da apresentação é a eloquência verbal, porque, assim, a gente, quando vai para uma banca, a gente quer ouvir vocês, né? Então, o que você tem para dizer? Você desenvolveu um trabalho por 1 ano ou por 6 meses, eu quero aprender em 15 minutos o que você tem de novidade para me trazer, né? Aonde que está o teu crescimento? É isso que eu quero avaliar. Ter uma boa eloquência verbal, conseguir falar com tranquilidade, com clareza, é o primeiro ponto, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns ícones da eloquência verbal, né? Que normalmente eles acabam trabalhando como apresentadores, aí, normalmente até em programas de entrevista, né? Então, a Oprah, Silvio Santos, Jobs, e poderia trazer tantos outros, né? Então, assim, por que eles têm... Olha, pode até ser que você não assista um programa do Silvio Santos, mas é impossível alguém que não o conheça, né? E sabe dessa atratividade que ele tem com o público, porque ele consegue se comunicar. Então, ele é um grande comunicador porque ele tem eloquência verbal. Então, assim, é lógico que essa eloquência ela é um treino. E quanto mais você lê, melhor você escreve e fala, né? Porque você melhora, aumenta aí o teu vocabulário. Então, aí fica uma dica importante para vocês, né? Um segundo ponto, ou uma segunda dica, seria você trabalhar aí o material visual, né? Então, assim, gente, se vocês estão usando de um PowerPoint, ou de um Prezi, ou qualquer outro artifício, que você monte uma apresentação com qualidade, né? A gente nunca quer ver um slide branco com umas frases jogadas, né? Você quer ver um material que tenha cores, que tenha imagens, que fale sobre, né, que te ajude a falar sobre, porque assim, uma apresentação ela é uma bengala, né? Ela não está ali para substituir o apresentador, ela está ali para ajudá-lo a ordenar o raciocínio, para trazer palavras-chave para que ele lembre qual que é o assunto que ele está trabalhando, né? Então, é dentro desse contexto aí que se encaixa as apresentações. Então, quem produz um material visual de bastante qualidade faz com que a atenção do espectador também fique presa a ele, né? Então, você também fica na ansiedade de saber qual é o próximo slide, né? Então, aí, dependendo da área que você atue, gente, e dos recursos que você tenha, você vai tentar utilizar isso da melhor maneira possível, né? Então, você pode ter telas digitais, você pode fazer apresentações de alta definição, né? Aqui eu estou pegando um filme como exemplo, que ele representa aí um professor, né, do Código da Vinci. Então, nesse filme, por exemplo, ele faz uma projeção gigante numa parede, para demonstrar o conhecimento dele, que era com relação a essa simbologia, né, em Harvard. Então, assim, ele domina não só o conteúdo, como a arte de prender a atenção do público, né? Aqui é uma outra referência, esse aqui é um cara chamado Al Gore, né? Ele já foi vice, já se candidatou a presidente dos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem, que não é um nome muito comentado aí agora na geração de vocês, mas ele ficou muito conhecido por um apelo ao meio ambiente, né? E aí ele escreveu um livro e gravou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. E assim, além da destreza dele em falar, a apresentação dele é surreal, tá? E ela tem disponível para vocês aí em mídias sociais, inclusive eu acho que tem no Netflix também. Se vocês tiverem curiosidade, assistam um trechinho para vocês verem do que eu estou falando, né? Tem gráficos que ele vai mostrar sobre a evolução da temperatura na Terra, que ele usa de uma plataforma que faz ele subir para alcançar o resultado, né? Então, além desse telão, tem televisões entre o público. Então, assim, diante do recurso que você tem, saber explorar isso da melhor maneira possível, né? Eu já vou mostrar algumas dicas também, gente, de como montar um material visual, né? Mas a terceira dica que eu estou dando aqui para vocês fala sobre a expressão corporal confiante e segura. Então, é a primeira parte do assunto que eu falei ali para vocês, né? Entender que o corpo da gente fala.
Então, se a gente fala com as mãos, né, não deixar a mão no bolso, atrás, não se encostar no quadro enquanto estiver apresentando ou numa parede, né? Então, se colocar bem a serviço daquela população, daquela plateia, daquelas pessoas que estão te ouvindo, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos para nós, aí tirados de filmes ou de mídias, que são pessoas que normalmente conseguem chamar a atenção do público e que demonstram muita confiança naquilo que fazem, né? Então aqui são personagens, né? Mas acho que vocês entendem o que eu estou falando, quem já assistiu 007 e Velozes e Furiosos entende o que eu estou falando com relação à segurança e autoconfiança, né? E aqui eu peguei o exemplo aí do Moro na área de vocês, mas poderia ser outras pessoas, né? Então, assim, são pessoas que convencem, né, pela postura. E aqui eu coloquei para vocês, gente, então ali eram dicas do que fazer, aqui é dicas do que não fazer, né? Então, aonde que estão os principais erros nas apresentações? Então, o primeiro erro é a apatia tua com relação ao público, né? Então, assim, não dá para você ir desanimado para uma apresentação, né? Você tem que ir convicto da emoção daquele tema para poder passar isso para a tua plateia, né? A segunda colocação, que também eu acho muito pesada, é quando você coloca texto em slide, né? Então, os slides foram feitos com o intuito de terem palavras-chave, né? O lugar de escrever texto é no Word, né? O PowerPoint são recursos visuais. Eu estou sentindo muito de não poder deixar no modo apresentação, para que vocês vejam os efeitos que a gente programa para estar aparecendo, né? Mas sempre que eu coloco no modo apresentação, infelizmente trava dentro do Teams. Então aí a gente acaba mostrando a apresentação aberta. Mas depois, se vocês colocarem os meus slides em modo apresentação, vocês vão ver que eu faço transação de slides, que as palavras vão surgindo. Então também existem um bom senso entre você utilizar esses recursos, né? Porque ele também vai chamar a atenção do teu público, só que ele não pode ser um efeito que fique demorando esse efeito para aparecer, e isso acaba atrapalhando a tua apresentação, né? Então, o próximo item são usar assuntos clichês, né? Aquela coisa que o povo já está cansado de ouvir, usar jargões muito pesados para um público que não é desse tipo, né? Então, a gente tem que saber para que público que a gente vai se apresentar. E a questão de estourar o tempo é terrível também, principalmente se você estiver numa sequência de apresentações. Então, se a tua estourou o tempo, você vai atrasar não só o próximo colega, como todos os outros, né? Então, aí é bem importante que você saiba otimizar o tempo, né? Então, a questão da apatia, né? Então, quando você não consegue chamar a atenção do público, o resultado é esse, né? Então, convém que você use aí de maestria para conseguir chamar a atenção do teu público. Ó, aqui eu tinha feito um efeito de animação. Então, deixa eu só separar aqui, depois vocês enxergam. Então, eu coloquei aqui. Deixa eu puxar um de cada vez. Ó, quando a gente tá fazendo uma fala, a gente está contando uma história, né? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o contexto do Harry Potter para vocês. Coloquei aqui um contexto de uma série que eu acho bem bacana, que é Revenge, que ela vai contar uma história de vingança, né? Aqui eu coloquei a figura do Luciano Huck, que pode reparar que os programas dele está sempre contando a história de alguém. Isso faz dele um apresentador fantástico. Aqui eu tinha colocado para vocês o Dr. House, né? Então, uma série também que eu acho bem legal, que cada episódio vai contando uma história e uma solução. E aqui eu tinha colocado a Fernanda Lima, que eu acho que também ela domina bem o palco, né? Ela toda se torna atrativa. É lógico que essa condição aqui, gente, é para um programa que combina, né? Mas no sentido, assim, de saber que você é um conjunto da tua apresentação, né? Então, tem que ornar, né? Tem que estar combinando. Então, tem que saber se, para ter o público, você vai estar de calça jeans e tênis, se você vai precisar estar de terno e gravata, né? As meninas, quando que elas podem estar de calça, quando que convém que elas estejam usando uma saia, um vestido, né? O cuidado aí com
com transparência, com decotes, com fendas, né, para que você possa parecer profissional e cuidar com coisas que podem deixar a tua vestimenta vulgar, né? E isso vale para maquiagem também, né? A maquiagem foi feita para melhorar a nossa natureza, mas ela não pode ser chamativa ao ponto de que alguém vai estar olhando para a tua maquiagem e não para o que você está falando, né? Isso vale também para anéis, brincos, né? Você não pode estar se embolando com o brinco. O uso de pulseiras barulhentas é um problema se você gesticula muito. Então, eu acho que vale a pena aí essas dicas, né? E aqui, gente, eu tô falando para vocês que uma verdade concreta, né? É muito difícil a gente manter a concentração das pessoas. Então, a gente faz uma regra de basicamente um slide por minuto, ou que você use uma imagem da qual você consiga explorar mais, né? Porque se você não conseguir manter a atenção das pessoas, o resultado vai ser esse, né? Gente totalmente apática, dormindo na tua apresentação, e com alunos, a primeira coisa que a gente verifica é que eles tiram o olho de vocês e ficam olhando no celular, né? E aí, de repente, você está dentro de uma sala com um monte de pessoas e está fazendo um monólogo, está conversando sozinho, né? Então, isso também aí é bem desagradável, tá? E aqui eu estou mostrando alguns slides, gente, do que não fazer, né? Então, às vezes, a pessoa quer colocar uma imagem de fundo, mas não escolhe bem a fonte utilizada e nem as cores da fonte, né? Então, isso também faz muita diferença de acordo com a qualidade do projetor. Então, uma apresentação como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, feita durante o dia, né? Com muita luz natural e que o projetor não tenha muitos lumens, dificilmente você vai conseguir ler tanto a letra branca quanto a amarela, né? Então, a gente precisa cuidar com esse tipo de coisa. E a questão de ter um slide carregado, né? A gente, enquanto professor, às vezes coloca um texto ou um trecho para vocês no slide, porque sabe que a geração de vocês usa desse recurso para estar estudando, né? Mas o correto não é colocar textos, né, gente? O correto é você usar palavras-chave, na qual você, como palestrante ou como apresentador, você olhe para aquela palavra e saiba o que você precisa falar, né? Porque senão você acaba aí lendo slides e isso faz com que, por exemplo, você fique de costas para o público, né? Então você vai cometendo aí várias gafes ou vários erros e vai tirando a tua atenção a atenção do público com relação a você, tá? Uma outra característica, gente, é o que eu estou colocando aqui para vocês, né? As pessoas geralmente leem mais rápido do que você fala. Então, o que significa que você pode se tornar inútil na tua apresentação se o que tiver escrito no fundo for a mesma coisa que você estiver falando, que é quase a mesma coisa que você estivesse lendo, né? Então, assim, se você muda um slide e você vai falar sobre aquele assunto, e tiver texto, a pessoa automaticamente vai ler e vai deixar para prestar atenção em você depois, tá? Então, aí é mais um motivo pelo qual a gente não deveria estar utilizando de textos, tá? Então, a regrinha de ouro é que em cada slide exista a principal mensagem que você quer passar. Não existe uma regra, gente, de quantos slides você pode usar, né? Então, assim, você quer usar 5 slides, ok. Se você quer usar 15, ok. Se quer usar 50, ok. O que importa é que toda essa tua apresentação caiba dentro do limite de tempo que você tem, né? Então, por isso, depois que você monta a apresentação, é bem importante que você treine ela, né? Para saber se você vai otimizar o teu tempo. Não pode usar nem de mais e nem de menos, né? Quando você fizer a escolha de imagens, que essas imagens sejam aí chocantes, selvagens, no sentido de estar realmente agregando a tua apresentação, né? Então, que você procure fotos com alta definição, que você evite de esticar essa imagem a ponto de desconfigurá-la, né? O que você use aí, designs bem bacanas com relação à tua apresentação, tá? Deixa eu ver o que vem por frente. O que mais que eu estou trazendo aqui para vocês, gente? Estou falando sobre o poder das cores no marketing, né?
Então, assim, existem diversos estudos mostrando a significância aí das cores que você usa na tua apresentação, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 84,7% dos consumidores acham que a cor é mais importante do que muitos outros fatores ao escolher um produto. Então, da onde que vem esse estudo, gente? Podem ver que tem algumas marcas que, se eu falar a marca para vocês, vocês já vão relacionar a cor, né? Se eu falar para vocês Copel, se eu falar para vocês Correios, Itaú, Bradesco, Santander, Coca-Cola, com certeza eu estou falando a marca e você tá vindo a cor dessa marca na tua cabeça, né? Então, por quê? Porque as cores têm esse impacto, fazem com que a gente memorize, que a gente associe a marca. Então, isso também traz uma influência com relação à escolha dos teus slides, né? Os textos, as imagens que você vai trazer, porque isso vai captar aí a atenção do teu público, né? Aí aqui eu estou trazendo um outro estudo, né, que diz que 1% dos consumidores, e aí seja do consumidor de informação ou de produto, né? Então, 1% deles decide pelo som ou pelo cheiro, então é o que eles estão ouvindo do que a gente está falando, né? 6% deles vão olhar a textura, a questão do pegar com a mão, né? E 93% observam o aspecto visual. Então, entenda que quando você está fazendo uma apresentação, você está defendendo o teu resultado. Então, o teu resultado é o teu produto, né? Então, entender que você montou uma apresentação bem feita demonstra aí também um cuidado teu, um zelo em vender essa tua ideia, né? Aí coloquei aqui outros exemplos para vocês, né? Então, 80% das pessoas acreditam que as cores aumentam aí o reconhecimento, né? Então, você pode associar isso com a tua marca pessoal. 60% fala que a cor pode ser responsável por 60% da aceitação ou rejeição de um produto ou de uma ideia. Outro estudo fala que as pessoas fazem um julgamento subconsciente sobre um ambiente ou sobre um produto nos primeiros 90 segundos de apresentação. Então, aí justifica aquela teoria da primeira impressão é a que fica, né? Então, como que você vai introduzir o assunto, a educação, né, o cumprimento da plateia, a explicação do que você vai estar abordando naquele minuto, ela faz total diferença aí no início, né? Então, você já fica acreditado ou desacreditado pela plateia dentro dos primeiros 90 segundos, tá? Aí aqui são outras informações aí também com relação às questões cognitivas, né? Então, as cores aí podem melhorar em 40% a leitura que você está fazendo, né? O aprendizado. Entre 55% e 68% aprendizado é potencializado com o uso das cores aí laranja e verde, por exemplo, né? E 73% aumentam a compreensão cada vez que veio uma luz aí mais vibrante, tipo o vermelho. Então, cada cor tem um significado para o nosso cérebro. E por isso que alguns gostam mais de uma cor ou do outro, porque tem a ver com a nossa personalidade. Então, existe uma explicação do porquê usar determinadas cores ou não usá-las, né? E aí está trabalhando as questões de contraste do fundo com as cores, com as letras, né? Então, que o material aí, tanto quem está sentado no começo, quanto lá no final, tem que conseguir estar lendo a tua informação com a mesma qualidade, né? Aí aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, gente? Isso aqui eu nem sei se vocês chegaram a conhecer, mas isso aqui era uma fita onde a gente assistia filmes antigamente, né, em videocassete. E aí depois já evoluiu demais, né? Então isso aqui é um problema que a gente tinha quando a fita enrolava dentro do equipamento, né? Então, assim, que dica que eu quero deixar para vocês com relação a isso? Hoje vocês podem montar uma apresentação que amanhã você fala assim, nossa, como que eu fui capaz de fazer aquilo? Eu sei fazer algo muito melhor. Mas é que é o treino que vai levando vocês a essa perfeição, né? Então, o fato de você estar sempre buscando essa melhoria contínua fala muito sobre você também, né? Então, é bem importante aí que você não se paute pela primeira experiência, né? Que você, a cada oportunidade de estar conversando em público ou fazendo uma apresentação,
você esteja buscando aí fazer o teu melhor, né? E acompanhando a evolução das ferramentas, né? Isso é bem bacana também. Daí aqui para os slides finais, gente, eu estou trazendo algumas dicas para vocês, né? Então, assim, se vocês entrarem aqui em design, né, dentro do PowerPoint, deixa eu ver se eu consigo fazer. Às vezes por estar online ele vai estar mais lento. Então, veja, se eu clicar, quando eu venho no PowerPoint e coloco uma nova apresentação, ele vai me dar uma opção de eu começar uma apresentação branca, onde eu vou criar o layout, ou ele me apresenta aqui nessa aba Design algumas opções prontas do PowerPoint, né? Então, assim, aí eu tenho que ver o contexto, as cores e entender se ela tem a ver com aquilo que eu estou querendo propor. Então, o lado bacana dessas apresentações aqui do design da aba do PowerPoint é que alguém já fez um layout básico, né? Já foi escolhida uma fonte adequada, uma cor de letra bacana, né? E ali ele vai te dar um leque de opções que combinam, né? Então, matrizes de cores que vão ser atrativas aí para o espectador, né? Só que acontece que muita gente usa dessa ferramenta, desses designs. E aí acaba que fica cansativo para o público, né? Então, imagine aí vocês terem 5 anos de aula com os professores todos usando sempre esses mesmos designs para suas aulas. Quando vier a próxima, você já parece que está olhando a aula da semana passada, né? Porque não tem nada novo. Então, você já perde a atração com relação ao material visual. Então, gente, existe como você buscar outros templates na internet. Então, assim, se você pode criar você vai usando ali de figuras, de setas, de retas, de círculo, e vai inventando o teu slide, né? Vai criando o teu layout. Se você acha que você não tem ainda aptidão para isso, porque também não é todo mundo que gosta, né, dessa etapa, nada impede que você busque outros templates, né? Então, existem sites que você vai encontrar isso de maneira free, né, livre, que é só você baixar, e outros sites que vendem templates, né? Então, aí você pode também estar adquirindo um template exclusivo. Eu abri para vocês aqui... Oi? O próprio Google também tem o Google Slides, que ele oferece um monte de diferentes tipos de templates para fazer os PowerPoints. São bem legais. Legal. Então, assim, e é bem bacana que você esteja buscando outras alternativas para você não ser igual aos outros, né? Então, esse exemplo que eu peguei aqui para vocês é dentro do da própria Microsoft, né? Onde existe uma aba dentro dele que você pode ir buscando outros modelos que eles não trazem aqui no pré-pronto, né? Então, você vai clicando aí em modelos por aplicativo, ou por eventos, né, ou procurar modelos, e ele vai abrindo outras disposições. Então, aqui dentro do PowerPoint também você tem a opção de fazer cartazes, folhetos, convites, certificados, então, relatórios, eles têm alguns modelos prontos que você pode estar usando ou adaptando, né? Mas é bem bacana que você conheça essa ferramenta, né? Eu utilizo essa aula que eu estou trabalhando com vocês hoje, aquela primeira etapa foi tirado daqui, né, do PowerPoint Premium. Então, se vocês clicarem ali no modo apresentar, vocês vão ver a evolução das telas, como é bem legal, né. Uma outra opção que eu aprendi também há pouco tempo e achei muito legal é o Canva, né. Então, o Canva, ele também vai te dar opções de apresentação, cartazes, vídeos, convites, animações, é muito bacana, gente. A questão do Canva, assim, você escolhe a apresentação que você quer, né, o template que você quer dentro de algum desses recursos aqui de design, e aí você faz a substituição da imagem e das palavras, né. O Canva é muito difícil de você conseguir formatar mais texto ou menos texto que você precisa. Então, normalmente, você vai formatar em cima da informação, da configuração que ele está te dando, né? Então, o bacana é que os slides são lindos, mas eles são engessados para aquela proposta, né?
E existe também a opção de você usar o Canva gratuito. Então, existem algumas apresentações ou alguns modelos que eles são cedidos, que você pode usar livremente. E aí existem outra possibilidade, que é o Canva Pro, que daí você também se associa e paga um valor por isso, eu não sei realmente quanto. E aí você consegue editar esse material de uma maneira melhor, tá? E também existem alguns formatos específicos que você consegue baixar quando ele é gratuito. Então, se você quiser ter uma amplitude, você precisa se associar aí ao site, tá? E daí aqui eu peguei um exemplo para vocês, né? Então, ele vai trazendo aqui algumas sugestões por temas, né? Então, companhia, marketing, apresentações simples, apresentações educacionais. Então, ele vai trazer aí 5 ou 6 slides dentro do mesmo contexto para estar dando aí dicas para você como que você está usando, né? Então, ele sempre vai ter um slide que é a capa, que é a apresentação, ele vai ter um slide normalmente de final de agradecimento, que é uma sugestão, slides para que você consiga colocar gráficos, tabelas, figuras, gráficos em branco para você poder criar alguma coisa dentro daquele layout, né? Então, assim, eu acho que são alternativas legais. Como a colega de vocês aí comentou, vocês viram que o Google também oferece isso, e se vocês colocarem templates PowerPoint no Google como busca, vocês vão ver aí a quantidade de recurso que vai aparecer para vocês, né? Mas é bem importante que você selecione alguma coisa que tenha a ver com você, com o teu assunto, e que realmente essa apresentação seja um plus, né? Lembrando que ela é uma bengalinha para você, ela não pode substituir o que você vai falar, né? Ela está ali para ajudar você a eleger aí os temas, né, os principais assuntos, para que você esteja efetivamente aí apresentando, né? Que você consiga fazer o teu trabalho aí com uma maestria maior. Então, tudo isso é para potencializar a apresentação, não é para ofuscar o apresentador. Tá? Bom, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar, eu abro para perguntas, porque a gente encerra o nosso conteúdo por aqui. Então, queria deixar vocês livres para fazer algum comentário, para fazer alguma pergunta. Estou aqui ouvindo. Nadinha? Bom, pessoal, então agradeço a participação de vocês na aula de hoje, no acompanhamento aí desse semestre totalmente atípico para todo mundo, né? Que a gente possa aí em breve estar se encontrando aí pelos corredores da faculdade. Dificilmente eu vou ser professora de vocês de novo, mas vocês ficam aí com o meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ser útil, podem me chamar. Se surgir alguma dúvida aí diante desse tema também, manda uma mensagem lá no grupo. Eu vou manter o grupo com vocês até a gente passar pelo exame, né? Então, porque aí se tiver algum recado, alguma coisa específica, a gente continua utilizando o grupo. Depois que acabar o exame, eu saio do grupo, daí se vocês quiserem, vocês usam ele com outro professor, tá bom? E aí ficam mais à vontade aí também para estarem conversando. Bacana, gente? Obrigada por tudo, obrigada pelo companheirismo, pelas trocas que a gente fez durante esse semestre, e desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí que estão começando uma trilha nova aí na vida de vocês, que realmente vocês consigam aí se identificar completamente com o direito e entender que realmente é a missão de vocês e é onde a felicidade de vocês vai estar sendo construída, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, obrigada, prof. Tchauzinho, gente. Tchau. Obrigada, professora. Só tenho um comentário. Professora, como a professora já sabe, eu já tive várias disciplinas de metodologia, mas a melhor disciplina que eu tive de todas elas foi com a professora. A professora dá aula super bem sobre esse tema.
Ai, obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada. De nada. Bom final de semana, professora. Tchau, tchau. Obrigada, vocês também. Se cuidem.